Antes de mais nada, a gente deseja aqui o nosso boa noite ao Weder Barros, e essa entrevista hoje promete muita coisa interessante. Weder, boa noite. Boa noite, Washington. Boa noite aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo agora e, porventura, os que assistirão mais tarde pelo YouTube. Estamos aí para falar um pouco mais sobre esses temas que são muito importantes na sociedade nossa. Weder, 4 anos, portanto, fazendo esse trabalho, que é um trabalho fundamental para a saúde mental das pessoas, que é o trabalho de psicoterapia. Eu sei que você domina várias técnicas, a gente vai falar sobre algumas delas daqui a pouco, mas antes eu gostaria de te perguntar, Weder, logicamente você deve ter percebido, sentido e até mesmo se relacionado com muito mais gente depois que a pandemia recrudesceu, né? Eu acho que a pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? De verdade, isso aconteceu e as pessoas começaram a procurar o nosso consultório para tentar ter um alívio naquele momento onde a pandemia estava mais endurecida, né? As pessoas falecendo, muitas internadas, e o medo, né? Medo do que poderia acontecer, não só fisicamente, mas também profissionalmente. A gente precisa entender isso, filhos de profissionais, os próprios profissionais, pessoas que já vinham portando o transtorno de ansiedade ou depressão ou alguma angústia, aquilo de alguma forma se amplificou. E pessoas que não tinham começaram a desencadear o problema. Então, sim, foi um momento em que as pessoas procuraram, até hoje ainda, né, o que veio com a pandemia, ainda ficou em forma de sensações nas pessoas. Mas a gente está aí para poder ajudar essas pessoas que estão com esses problemas. Porque de repente ficou todo mundo confinado dentro de casa. Muitas vezes isso gerou aí até uma série de conflitos familiares, né? E mesmo aquelas pessoas que moravam sozinhas tiveram também uma grande dificuldade de se adaptar. E aí você falou uma questão importante, que foi o desenvolvimento de fobias, né? Acho que o medo praticamente tomou conta de todo mundo. O medo do futuro, o medo disso nunca mais passar, o medo de não saber quando vai passar. E a fobia, Weder, é uma das questões da psique humana que você trata, né? Fobias das mais diversas espécies, né? Fobias, medos irracionais, medos racionais. O problema é entender o que está por trás desse medo, que muitas vezes o que você pode ter um medo, para mim, é algo natural, e entender o que está por trás disso. No caso da pandemia, se desenvolveu muito essa questão do que iria acontecer, não só comigo, mas com o próprio mundo, o perigo de perder coisas. E você imagina, Washington, uma pessoa que tem muita dificuldade, por exemplo, de ficar sozinha, ou ela tem medo de ficar sozinha, ela é obrigada a ficar sozinha, ela é obrigada a ficar confinada. Pessoas que moravam sozinhas, não podiam nem, praticamente, até medo de colocar o rosto na janela. E isso era real, porque a gente não entendia muito o que estava acontecendo. E, por outro lado, as pessoas que têm dificuldade de relacionamentos, inclusive dentro da própria casa, com os parentes, às vezes relacionamentos entre marido e mulher, que a gente viu que na pandemia os divórcios aumentaram muito, porque você tinha que conviver com aquela pessoa ali que às vezes você já tinha um problema, aquilo se amplificou. Imagina um casal que já tinha problema conjugal, obrigado a conviver todo dia, toda noite. Então aquilo se amplificou. Ou mesmo as pessoas que têm dificuldade de convivência na própria família, sem ser marido e mulher, aquilo ali foi um peso muito grande para essas pessoas que lógico, ninguém estava realmente racionalmente preparado para isso, mas é dureza, realmente, é complicado. E essas práticas terapêuticas com essas pessoas que viveram e ainda vivem esse problema,
são terapias a médio e longo prazo, né? Você não resolve esse problema no estalar de dedos, né? Eu sou formado em psicanálise, sou formado em uma porção de outras terapias, mas principalmente eu trabalho com a hipnose clínica, que é a hipnoterapia. Na questão de rapidez para se resolver o problema, não fazendo aqui nenhum tipo de referência a coisa mágica, porque não existe, né? O tratamento com a hipnoterapia costuma ser sim, mais rápido, Washington, bem mais rápido. Com poucas sessões a gente consegue resolver muitos problemas bem fortes. Lembrando aqui, não é mágica, e para que isso aconteça, podemos dizer que um paciente sob o processo de hipnose, ele fica, vamos dizer assim, fica mais fácil para o terapeuta prospectar nele o fundo, né, a raiz de fundo dos problemas dele, né? Ou seja, você tem capacidade de uma investigação da psique dele muito melhor do que se ele tivesse desperto, por exemplo. Isso, a gente usa por exemplo, da psicanálise para poder investigar, a palavra que você colocou aí, né? Analisar, investigar as causas do problema. Investigado e a gente mais entendedor daquelas causas, lógico que durante as sessões a gente vai entender um pouco melhor, a gente vai vai utilizar a ferramenta da hipnoterapia para poder alcançar essa causa que está no inconsciente ou no subconsciente da pessoa. Às vezes ela, e na maioria das vezes ela nem sabe que aquele problema está ali, relacionado a emoções do passado. 97, 98% problemas com um dos pais ou os dois pais. São chamados traumas de infância, feridas de infância. Podem ser outros problemas, mas a maioria deles, nessas investigações, são problemas que têm que se resolver com os pais dentro da pessoa. Lógico, o que eu estou falando aqui, que você não vai precisar ir lá no seu pai e conversar com ele. Às vezes o pai já está falecido, a mãe já está falecida, mas é dentro dela. É o que aquela criança, naquela época, o que aquela criança sentiu, porque ela ouviu, ela viu e ela sentiu, e ela traz isso fixado nesse subconsciente, essas questões de emoção, de sentimento. A hipnoterapia vai fazer exatamente esse papel, de observar onde está o problema e poder, de alguma forma, alcançar aqui nessa mente subconsciente esses momentos que precisam ser ressignificados. Então eu tenho, por exemplo, pacientes que já passaram pela minha terapia lá no consultório, e pessoas com depressões fortíssimas que em 2, 3 sessões se resolveram. Outras um pouco de mais tempo, mas geralmente em 6 sessões nós conseguimos um resultado bacana. Você pode me perguntar, e é para toda a vida? É para toda a vida. Lógico que vai depender, como qualquer outra terapia, da vontade da pessoa. Qualquer terapia, a pessoa ressignificar. A pessoa continuar aquele tipo de processo de repetição agora positiva, né, de pensamentos positivos, a ressignificação que houve, como ela entende, como ela se enxerga, tudo isso é trabalhado dentro da terapia, como ela enxerga o mundo, as outras pessoas e o que ela vê de si mesma, porque na verdade todas as nossas relações com as outras pessoas, com o mundo, com a sociedade, é somente uma projeção, é um reflexo do que a gente já tá dentro de nós. Então também o remédio para cura ou para autocura dessas pessoas também já está dentro delas. Essa é a grande verdade. Lógico que se você me perguntar, mas e o remédio do psiquiatra? Ajuda e muito. Muitas pessoas que me procuraram
eu percebi que naquele momento eu não podia ajudá-las, porque elas não tinham condição ainda de focar no exercício, de estar percebendo o que eu estou passando para elas. Eu falava, às vezes até mães de crianças, falam assim, leva primeiro no psiquiatra, dá uma amenizada ali, uma equilibrada, depois você traz, e aí assim é feito e a gente consegue. Quer dizer, conjuga-se, né, 2 tratamentos, né, para poder atingir um objetivo, né? Isso, mas assim, eu não sou a favor do remédio. Sim, pura e simplesmente. Pura e simplesmente, eu sei que são profissionais, sabem o que estão fazendo, e eu respeito todos, mas remédio não cura a doença da alma. Ele ameniza. É bom? A pessoa precisa dormir, ela não está conseguindo dormir. Sim. Ela precisa de um ansiolítico. A pessoa está com uma tristeza profunda com a depressão. As substâncias do cérebro pararam de ser fabricadas, serotonina, noradrenalina, pararam. Então, o antidepressivo ajuda o cérebro a fabricar essas substâncias da alegria, do prazer. Mas se a pessoa parar de tomar um remédio, então o remédio está escondendo, mascarando o que se cura mesmo, doença da alma. Emoções diferentes, pensamentos diferentes aqui dentro de nós. Só pensamentos mais positivos, embasados numa racionalidade de entender quem nós somos, quem a pessoa é, as possibilidades que ela tem quando estiver curada. Isso aí é muito melhor do que ficar a vida toda tomando remédio. Éder, dentro da minha condição de leigo, eu quero fazer uma pergunta para você, para ver se o que eu vou te perguntar agora faz algum sentido. Depressão e ansiedade, elas são 2 lados de uma mesma moeda? Sim e não. A pessoa pode ser ansiosa e depressiva ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, pode ser. Logicamente que quando a gente faz essa leitura sobre uma diferenciação entre um e outro, a depressão é muito mais perigosa, porque a depressão leva ao suicídio. Sim. Né? Ou a pessoa a não ver sentido na vida. A palavra que eu vejo muito é isso, é o não valer a pena viver. Eu ouvi de uma moça, de uma jovem, eu nessa condição que eu tô, que eu não quero sair de casa, eu não penso em casar, eu não penso em me relacionar com ninguém, não tenho condição nem de trabalhar, vejo que isso está persistindo. O que estou fazendo aqui? Não vale a pena, a dor é muito grande. Então essa é meio que a palavra que essas pessoas que estão sofrendo muito, elas percebem o que adianta, não vale a pena, e não veem saída. A ansiedade também é muito difícil, porque uma pessoa que vive ansiosa, ela até consegue fazer as coisas, digamos que no dia a dia. Não vive no presente, né? Exatamente, esse é o contexto da ansiedade. A pessoa não consegue viver no agora. Ela está sempre tentando antecipar tudo por medo, ao medo aparecendo de novo. Eu costumo dizer que o medo é um dos maiores males, porque a ansiedade é medo. E se eu tenho medo, eu tenho preocupação. Se eu tenho preocupação, eu tento estar lá no futuro, a minha mente, e se pudesse até o meu corpo, tentando evitar que as coisas negativas acontecessem. E nisso vem a insônia, ou às vezes o sono alterado em demasia, falta de apetite, ou apetite demais nas compulsões, né? Às vezes compulsão por compra, compulsão em doce, compulsão em comer em demasia, enfim. E principalmente os pensamentos. Os pensamentos, todos eles são negativos. Que o pior vai acontecer. Não para, né? Não para. E olha que coisa. A gente está falando de pensamento. Dormir, né? Isso. Porque está pensando. O cérebro não para, não desliga. A pessoa não consegue relaxar. E se a gente for perceber isso, né? Que a pessoa não conseguir relaxar é muito triste. A pessoa não conseguir ter um pensamento positivo sobre a vida, está sempre preocupada, sempre achando que tudo vai dar errado, e aquilo acaba se materializando. Porque, perceba bem, sintomas de ansiedade, por exemplo, pessoas
comentam palpitação, Sim. suor excessivo, sudorese, né? Respiração ofegante. Muitos vão parar no hospital com crise de pânico, que é uma ansiedade também, um tipo de ansiedade também. E chega lá no hospital, mas é sintoma, tá ali, ó, tá na carne, tá no corpo. Mas não aconteceu nada. Mas para a pessoa aconteceu. Já aconteceu, mas não aconteceu. Mas para ela não importa. E o pensamento nosso, ele é tão poderoso, que somatiza no corpo. A proposta da terapia, principalmente com as terapias que eu trabalho, principalmente com a hipnoterapia, é você reverter isso. Porque se a nossa mente é tão poderosa, de forma negativa, para somatizar algo físico que não está acontecendo realmente, mas a mente acredita que está acontecendo, e aí a mente da pessoa, ela funciona basicamente como um sistema de luta e fuga de um rato, por exemplo. Você colocar um rato enclausurado e um gato no mesmo ambiente, o organismo do ratinho vai se preparar para fugir ou para lutar com aquele gato. Não importa se ele vai, se o gato é 10 vezes maior que ele vai ter que tomar uma decisão. Todo o corpo dele vai se preparar para isso. Sudorese, palpitação, agitação. O foco vai ficar mais restrito para se preparar para lutar ou para fugir. Enfim, sintomas da ansiedade. Então é o que acontece com o ansioso. Ele tem essa percepção de que ele tem que estar em alerta todo momento que tem alguma coisa ruim acontecendo. E aquilo acaba se somatizando no corpo e por várias vezes, por vibração, também se materializando na vida daquela pessoa. Essa atividade profissional sua tem que lidar realmente com todo tipo de problema, e lidar com esses tipos de problemas aí não é brincadeira não. A alma humana é uma coisa muito complexa e cada pessoa carrega consigo um passado diferente das outras. Sim, né? Muitas histórias. Não é brincadeira lidar com emoções das pessoas, são histórias mesmo reais, mas tem valido muito a pena os resultados que têm aparecido, sabe? Eu não falo sobre o Éder, falo sobre a proposta da terapia, das ferramentas que eu utilizo. São muito poderosas. Na verdade, é poderosa a nossa mente, a mente humana é poderosa. Quando a gente entende isso, quando a gente consegue aliar as duas coisas, por exemplo, o que acontece com um depressivo ou com um ansioso, são duas coisas poderosas. Quando elas se aliam, acaba ou pode destruir a pessoa. Que é aqui, ó, nossa mente, nosso pensamento, e aqui, ó, nosso coração, os nossos sentimentos. Se essas duas coisas se encontram, aquilo pode destruir a pessoa, porque ela pensa e sente. Ela não está falando assim, mas pode acontecer alguma coisa ruim. Não, ela está pensando e está sentindo que pode acontecer. E aquilo atrapalha todo o organismo. E aquilo atrapalha a vida da pessoa, o caminhar da pessoa. Para um depressivo também. Mas a cura, ou a autocura, quando a gente fala de cura, a própria pessoa se cura. Ninguém cura, a gente trata, né? Mas já está dentro da pessoa. Quando ela consegue aliar aqui e aqui, na forma positiva, ela consegue as melhoras muito rápidas também. Éder, abordar o estresse dentro do que é a civilização hoje, eu creio que a abordagem, vamos dizer assim, acredito eu que o estresse existe desde que o mundo é mundo, né? Mas eu penso assim, que no século XIX, por exemplo, onde não existia essa coisa do tempo, né? Ou seja, a gente não vivia em função do relógio ainda, né? E a civilização daquela época, as pessoas daquela época do século XIX, elas não eram pressionadas pelos compromissos inadiáveis, pelos horários que têm que ser cumpridos, enfim. Como é que essa evolução do estresse e como é que a coisa chegou a ponto de virar uma doença igual virou hoje? O progresso é inevitável, Washington. Tanto o progresso industrial, tecnológico, inevitável para o ser humano, é o crescimento, é o desenvolvimento.
O que pode estar nos atrapalhando é o nosso desenvolvimento consciencial, é entender a nós mesmos, nos autoconhecermos. Aí o que acontece? O nosso sentido de felicidade, ele fica às vezes muito restrito para o consumismo. Não que o consumismo não possa não nos trazer bem-estar, que traz também um sentido de segurança. Isso é muito bom, não é condenável. O problema é que nessa necessidade da correria, a gente aliou isso ao prazer. Então, como todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos, isso está inato dentro de nós, a gente já nasce bebezinho buscando ser feliz. Só que a gente está buscando a felicidade só por um lado, talvez por um lado que ela não esteja, ou só ali ela não esteja. Então a gente vê as pessoas nessa correria desenfreada, mas elas não têm coragem para parar um pouquinho. Porque no fundo, o tempo tem. Porque tempo é prioridade. Quando eu quero alguma coisa, eu consigo. Quando eu não quero, eu vou ter uma justificativa. E aí as pessoas têm muito medo, de novo, de estarem a sós consigo mesmas. Uhum. Então a correria, tudo bem. Tem um monólogo de um artista que tem um trecho que diz o seguinte, eu não me lembro o nome do artista agora. Não, eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Exatamente. É bem isso. Porque entrar em contato com o nosso eu interno dói. Eu não quero isso. Eu quero estar na superficialidade. Porque senão eu tenho que fazer um trabalho de transformação até moral, que as diversas religiões nos orientam. Eu não quero, eu quero continuar no status quo. É aquilo ali. Isso existe também dentro de nós. Existe dentro da sociedade, existe dentro de nós também. Uhum. Mas você vai ter que se esforçar para... Não quero me esforçar. Eu quero uma pílulazinha mágica, eu quero emagrecer. E aí as grandes indústrias conseguem se aliar a esse pensamento nosso mágico. Uhum. E conseguem conquistar horrores financeiramente. Sim. Então, para mim, se tiver alguma coisa mágica para me ajudar aqui, eu prefiro. Eu não quero me esforçar. Mas é ilusão. Eles nos iludindo e a gente se deixando iludir também. E aí a gente continua estressado na correria, na internet, na Netflix. Que bom! Eu também adoro ver filme na Netflix. Ontem eu estava vendo, aproveitando esse tempo frio. Eu gosto de ficar na internet também, gosto. Mas eu tenho meu tempo para mim. Eu preciso disso. Senão eu vou ter... Vai ser eu mesmo também com problema, procurando um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não tenho tempo para me olhar. Saúde também é isso. Saúde é você se alimentar bem. Sim. Saúde é você fazer atividade física, sim. Mas saúde também é você meditar. Você parar, respirar profundamente, entrar em contato, fechar os olhos, fazer um exercício. Pode ser de auto-hipnose, pode ser qualquer exercício que te leve a parar e ouvir teu próprio coração. Ouvir como está a tua conduta com você mesmo, com as pessoas à tua volta, as mágoas, os ressentimentos. A ciência já está observando que muitos dos cânceres, por exemplo, vêm da mágoa, do ressentimento. Então, às vezes eu carrego uma mágoa, um ressentimento, e nem sei que isso significa, e às vezes eu acho que eu estou fazendo mal para o outro. Uhum. Então a nossa leitura ainda é muito deturpada. E aí a pessoa vai parar onde? No consultório dos terapeutas, dos psicólogos, sendo que não precisaria disso, se ela mesma se conhecesse, observasse que a mágoa, por exemplo, o ressentimento não faz mal para o outro, absolutamente, está te prendendo. Mas alguém tem que te pegar pela mão e levar você para o caminho do autoconhecimento, né? Exatamente. Que bom que temos os profissionais hoje aí muito capacitados, na nossa cidade mesmo, colegas de profissão no Brasil afora estão se preparando para isso, para ajudar esses nossos amigos e amigas. Nós também trazemos dentro de nós
muitos problemas que precisam ser resolvidos. O Éder também já fez terapia, meu amigo. E é preciso, nós precisamos, inclusive para a profissão, a gente precisa passar pelo processo para entender como que isso funciona. Mas, graças a Deus, como você falou, são muitas dores, mas os resultados, as mensagens que a gente recebe das pessoas que conseguiram elas se libertarem disso com a nossa ajuda, nossa, isso não tem preço não, é muito, muito bom. Éder, eu só tenho a te parabenizar por ter escolhido esse caminho profissional. Com certeza muitas pessoas devem ser gratas a você por conta desse trabalho, dessas terapias que você pôde exercer ali naquele paciente, naquele ambiente seu ali no seu consultório. Falando nisso, onde é o seu consultório? Meu consultório fica ali na Rua Antonina Coelho, é na esquina com a Escola Antonina Coelho. Sim. Naquele prédio em cima daquela, faz propaganda, barbearia VIP. Sim. Naquele prédio ali. Atendo também online, pessoas de outras cidades, Brasil afora também. Aliás, eu comecei no online, né? E surte mesmo efeito, né? A gente trabalha com a hipnoterapia, relaxamento, o transe, que é um relaxamento. Qualquer hora a gente vem aqui também conversar sobre mais aprofundadamente o que acontece numa sessão de hipnoterapia. Uma experiência assim, interessante, né? Sim, porque muitas pessoas têm muito preconceito sobre isso. Acham assim, você vai me hipnotizar, eu vou ficar na tua mão. Não existe isso. Não, vou te dar a senha, vou fazer coisas que não existe isso. A pessoa fica todo tempo em vigília ali. Eu vou só encaminhando ela, orientando ela, contando uma história em que ela está presente nessa história, e nisso, nessas metáforas, a gente faz o tratamento buscando aquelas emoções. Por isso é mais rápido. Por isso tem sido muito gratificante e compensatório. E sim, é para sempre. Depende, porque qualquer terapia, qualquer psicólogo pode ser para sempre a mudança, ou não. Depende do querer, da vontade da pessoa, de verdade. Quem quiser encontrar o Éder Barros nas redes sociais, né? Redes sociais você me encontra assim de montão, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, o Éder Barros, psicoterapeuta. Tenho também um perfil no Spotify. Você pode, lá tem bastante resenha, bastante assuntos, bastante lives com outros profissionais de fora, da cidade. Também tem muitos exercícios até que eu utilizo ali no consultório. No Spotify, o Éder Barros, psicoterapeuta. E também tem um canal no YouTube também que está começando agora, o Éder Barros. É só procurar lá e a gente vai ter bastante coisa para poder ajudar esse povo. Ok, Éder, te agradeço a presença. Eu agradeço também. Outras vezes eu gostaria de contar também mais uma vez a sua presença aqui, porque essa temática é uma temática que eu reputo assim, fundamental para as pessoas que nós temos hoje vivendo ao nosso redor. É muito fácil identificar quando uma pessoa está com algum problema de ansiedade, de depressão, enfim, não é fácil tratar, mas identificar não é difícil não. E assim, a gente sabe que as pessoas às vezes demoram, né, para procurar um apoio, um auxílio. A gente tem preconceito, não é verdade? Com qualquer tipo de profissional dessa área. Assim, eu não sou maluco, para que eu vou procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra? Procura antes que fique. Exatamente. E eu creio que essa entrevista aqui desmistificou aí um bocado de coisas, né? Sim. Em relação aos benefícios que a terapia traz, e particularmente a atividade que você exerce, a hipnoterapia, e as demais técnicas que todo psicoterapeuta como você utiliza aí para curar a alma das pessoas. Agradeço a sua presença, Éder. Eu agradeço você. Foi um grande prazer, Jorge, todo mundo que está nos assistindo agora. Muito obrigado. Ok. Eu conversei, portanto, com o psicoterapeuta Éder Barros, ele que atende aqui o bar, ali no seu consultório, na esquina da Rua Antonina Coelho com a Avenida Raul Soares, naquele prédio que tem em cima da barbearia, e ele está muito presente nas redes sociais também. Se você quiser entrar em contato com o Éder Barros, é fácil. Ele está no Facebook, ele está no Instagram, agora está com um canal no YouTube também, está no Spotify, enfim. Se você estiver passando por uma fase difícil na sua vida, algum problema
psicológico ou mesmo psíquico que você esteja percebendo em você, não demore em procurar ajuda. E eu posso dizer que a ajuda vem quando você encontra profissionais gabaritados como o Éder Barros. Éder, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Vamos então agora aos nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com a terceira e última parte do jornal A Voz.